Oi? Vocês gostam de contos de terror analógico? Sim? Então eu tenho uma. Vitorianas Macabras. É uma analogia de contos de terror organizado pela Maria Luísa e publicado no Brasil pela Darkside, com parceria com o Selo Macabra TV. Então, esse é o livro. Esse aqui eu comprei também na Bienal. Não foi no mesmo dia que eu comprei o box do Senhor dos Anéis, não, do Hobbit. Foi na mesma edição da Bienal, só que no outro dia. Foi praticamente acho que no último dia, porque no primeiro dia, eu acho, no segundo dia eu fui com um amigo meu trabalho, e no último dia eu fui também. Então, eu peguei esse livro. Aliás, foi isso que eu fiz mesmo? Não, eu peguei no mesmo dia que eu peguei o Hobbit. Eu levei, porque no último dia eu não comprei nada. Então, esse aqui eu levei no mesmo dia. E eu estou lendo ele ainda, não acabei. Mas eu tô gostando muito. Eu gosto muito de histórias assim, meio com esse lado meio sombrio. Então, ele são histórias curtas, né? Não são histórias longas. São contos, né? De cada história, né? É organizado por mulheres da época vitoriana. Característica dos principais temas. Horror sutil. Esse ele envolve maldições, assombrações, casas e chalés assombrados, flertes com o além, com um desconhecido misterioso. Metáforas sociais. Muitos contos usam o sobrenatural para fazer críticas implícitas à sociedade vitoriana, abordando temas como a falta de autonomia feminina, casamentos infelizes e a reclusão doméstica enfrentada pelas mulheres. Nesse livro, ele também traz histórias extras. Tem uma história aqui que ela fala sobre... Ela fala, né, sobre o que diz o livro, né, fala sobre ele também traz contextualização sobre a própria Rainha Vitória, e tem muito falando sobre ela aqui logo no início, e a cultura do luto profundo na época, né? Esse aqui, Casada com Fantasma, que também fala muito sobre isso. Deixa eu ver. Obsessão do luto, né? Então, a rainha, ela acabou, né, por conta do luto dela, meio que se criou uma regra na época na era vitoriana sobre a utilização de roupas pretas opacas, joias feitas com o cabelo dos mortos. A estética de luto profundo tem também isolamento, né? Após a pessoa perder um familiar, ela ficava por anos isolada até voltar ativa. Perdão, erro meu. As cores, elas não voltaram com ela, elas voltaram com a nora dela na monarquia. No caso, ela continuou usando a cor preta, né, do luto até sua morte, acho que foi em 1900 e pouco. Acho que ela se casou de novo, e aí, no final, ela voltou a ter voz, né, durante 40 anos. Só teve algumas alterações, né, ela começou a usar lenços brancos, mas continuava a usar joias com o cabelo do falecido, né, do esposo dela, Albert. Então, meio que ela começou a ter voz também na política, e então mudou um pouco essa visão, né, do isolamento profundo, e aí depois uma época dela virar uma mulher, vamos dizer, não autêntica, né, porque posso falar que é autêntica? Vamos dizer autêntica porque ela já era autêntica quando ela lançou a moda lá do luto. Tornar algumas funções públicas obrigatórias. O impacto desse luto eterno, ele gerou desdobramentos marcantes na sociedade. Elas só foram voltar mesmo com a nora dela, a Rainha Alexandra, né, depois na monarquia. Então, o livro, ele fala sobre... A maioria das histórias é sobre a era vitoriana. Aí tem a Rainha Vitória, que fala logo no primeiro conto, e entre outras histórias sobre luto, sobre casamento, só fala muito sobre as esposas, casamentos, né, atividades domésticas da época, etc., a vestimenta delas e tudo mais. Então, o livro é basicamente sobre isso tudo, com histórias bem sombrias, né,
Tem muitas histórias que eu acho que vocês vão gostar, eu gostei de muitas. Não vou ficar falando aqui porque senão é spoiler, eu acho que vocês têm que ler. Leia aí e vê o que vocês acham. Eu falei só no início, só pra vocês pegarem um pouquinho do que é mais ou menos o livro. Então ele tem várias histórias, vários contos, né, curtos. É tipo, como eu posso dizer, não lembro agora o nome da série. Tinha uma série que passava na Netflix que ela tinha várias artes curtas, que tinham histórias, né, com as artes. E então o livro, ele é basicamente isso. Ele é vários contos curtos, alguns com histórias reais, né, baseados em histórias reais. Outros são só contos mesmo, né, ficções sombrias. Então eu acho que vale a pena vocês, quem tiver interesse, quem gosta desse estilo de história sombria, vale a pena dar uma olhada, né, conhecer o livro ou até mesmo ler o livro, né. Então é mais uma dica de livro aí. E pra quem quiser que eu continue, né, contando mais histórias, se vocês estão gostando dos vídeos, né, tá meio ruimzinho, mas vai melhorar, gente. Então, quem quiser curtir, seguir, acompanhar. Eu tenho certeza que eu ainda vou postar mais, porque eu quero falar sobre todos os livros que eu tenho. Então, esse foi só o segundo capítulo, né? O primeiro capítulo foi do Hobbit, foi do livro da sequência dos livros do Hobbit, né? Do box. E agora tô falando sobre esse, da história vitoriana, da era vitoriana. Então, eu ainda tenho muitos livros aqui na minha estante para poder falar. Então, quero muito falar os outros livros também. Então, quem gostou, quiser curtir, seguir, pode fazer tudo que vocês quiserem aí, tá? Eu vou postar mais coisas.